Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus então? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Você sabe que o Evangelho é um só. Você tem um de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João, mas não são 4 evangelhos, é um evangelho, porque o evangelho quer dizer literalmente boa notícia. Então o evangelho quer dizer boa nova, boa notícia de salvação. E a boa notícia que Jesus veio nos dar foi escrita por Mateus, também foi escrita por Marcos, também foi escrita por Lucas e também foi escrita por João. Mas o evangelho é de Jesus e nós vamos ver o que Lucas escreveu. Lucas capítulo 8, versículo 43 em diante, você vai abrir comigo e você vai manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ficar um tempo nesse texto e depois vamos para outro texto. Esse é um texto precioso. Você encontrou? Diz assim a palavra de Deus, em Lucas capítulo 8, versículo 43 em diante. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla do seu vestido, tocou na barra da sua roupa, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Vamos pedir para Deus falar com a gente? Precioso Senhor, sua palavra é sempre viva e rica, e o seu povo está aqui, Senhor, pronto para ouvi-la, necessitado de direção, como sempre estamos, necessitado de respostas, de uma luz para o caminho. Que o Senhor nos ajude agora, Senhor, de uma forma muito especial, através do ministério do Espírito Santo, ministério da palavra, do profeta, para que a mensagem encontre o coração que o Senhor já planejou nessa noite, para que a mensagem encontre, ó Deus, eco nessas pessoas que estão ouvindo. Nós temos uma certeza: ela não voltará vazia, e isso nos dá tranquilidade. O Senhor vai fazer algo grande dentro de nós hoje, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é um toque com fé. Um toque com fé. A fé é um importante assunto, como os demais que a Bíblia trabalha. Agora, se não for entendido adequadamente, então ela vai, sem dúvida, causar muitos problemas. Muitos têm dúvidas, crises, frustrações, porque um assunto que Deus trata na Bíblia, ele acaba sendo divulgado e depois divulgado de novo, de uma maneira contrária ao que Deus planejou quando escreveu. Então, se nós não entendermos sobre a fé, nós podemos usar o termo e não experimentar tudo aquilo que a fé pode trazer para nós. Então, como os outros assuntos da palavra de Deus,
precisa ser entendido adequadamente. Por que tem muita gente frustrada com essa história de fé, de religião, de igreja? Porque a frustração, ela está diretamente ligada à expectativa. Qualquer que seja o assunto ou o tema, as pessoas criam expectativas. E de acordo com a expectativa que você cria, se ela não for alcançada, inevitavelmente vai produzir o mesmo tamanho de frustração. Então, se a sua expectativa é da altura dessa parede, uma grande expectativa, mal construída, em cima de coisas confusas, não vai acontecer. Então, a sua frustração vai ser do tamanho dessa parede. Porque o tamanho da frustração é exatamente o tamanho da expectativa que você criou. Sobre fé, sobre graça, sobre amor de Deus, sobre cura, sobre perdão, sobre qualquer tema, é preciso entender para que não criamos expectativas erradas. Deus não tem compromisso nenhum com o que Ele não falou. Ele pode encontrar o homem mais bem intencionado dessa terra, um homem sincero que vai pegar a Bíblia e vai ler errado, e vai criar sua expectativa, mas uma grande sinceridade. O compromisso de Deus não é com a confusão. O compromisso de Deus é com a palavra dele, mas preste atenção, do jeito que ele falou. Porque ele mesmo disse que ele não vai negar a si mesmo. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, escute o versículo antes de falar amém. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. E as pessoas se animam pensando que está falando da relação entre Deus e o homem. Não é. O versículo todo é assim: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo a sua palavra. Ou seja, o que Deus falou, passará o céu e a terra, mas não vai passar, porque a palavra dele não passa. Então, se eu criar uma expectativa sobre fé, diferente do que Deus falou, Deus não tem compromisso com isso. Óbvio que não vai acontecer, não tem que acontecer, e eu vou me sentir frustrado. E frustrado, vou me virar para Deus e dizer: o Senhor não fez. E Ele vai dizer: não tem nada com isso. Você entendeu errado, você pegou errado. A fé é uma coisa para ser entendida. Só depois de entendida é que você pode exercê-la. E só depois de exercer é que você pode experimentar os benefícios da fé. Esse é um texto muito conhecido. Se você olhar com mais calma o capítulo todo, você vai descobrir que é um capítulo onde Jesus está operando demais. Começo do capítulo 8, ele começa dando um sermão, uma parábola, e sempre cercado de muita gente. Lá para o capítulo 8, versículo 24, ele entra num barco com os discípulos e uma tempestade vem sobre o barco. Lá vai Jesus e repreende a tempestade. Ele manda uma ordem falada para a tempestade e a tempestade para. Coisa poderosa, milagre grande. Quando ele desce do barco, ele vai para um lugar onde tem um homem, versículo 27 em diante, um homem que está possuído por espíritos malignos. São tantos, e há tanto tempo, que a Bíblia tem o cuidado de registrar que ninguém podia segurar esse homem. Ninguém podia. Mateus fala dele, Marcos fala dele, Lucas fala dele. Era um homem tão violento, cheio de espíritos malignos, que mesmo com correntes, ele ficava amarrado, vivendo num cemitério, e ele quebrava as correntes mesmo assim. Um homem muito violento, muito possuído. A Bíblia diz no versículo 27 em diante, que Jesus passa por ele, e com uma palavra do Senhor, todos aqueles espíritos deixam aquele homem, e esse homem fica são, e ele volta para o convívio da cidade, e a cidade toda fica em alvoroço, e de novo, se já tinha muita gente, agora a cidade toda quer saber quem fez isso, com aquele que nem as correntes podiam segurá-lo. Você pode imaginar por que eu estou contando isso? Porque se você vê uma tempestade, e vê um homem que para uma tempestade, isso vai atrair gente. Se em seguida você vê a história de um homem que há anos vive no meio de cemitério possuído, nem correntes podem segurá-lo,
E vem esse mesmo homem que para a tempestade e o liberta. E ele fica são. Com um encontro ele fica são. E volta para sua família e diz: foi Jesus. Você pode imaginar quantas pessoas se aproximaram dele? Aí um senhor chamado Jairo, versículo 41, vai nele e fala: minha filha de 12 anos está quase morta, o senhor pode ir lá? Ele diz: vou. E quando ele vai em direção à casa de Jairo para curar a menina, aí essa mulher no meio da multidão, porque tinha gente ali, hein? No meio da multidão, essa mulher se infiltra. Essa mulher que tinha um sangramento que não parava. E se você é um bom leitor da Bíblia, sabe que o sangramento é uma experiência que a mulher que tivesse era considerada na época como imunda. Não podia viver junto das outras pessoas. Era tido como impura. Essa mulher já está sofrendo há 12 anos. Se nós hoje ficarmos uns dias sem comer, já dá uma anemia no povo, o povo está tudo meio fraco. 12 anos com sangramento. Essa mulher não tem saúde. Essa mulher está lutando com a vida há 12 anos. 12 anos refugiada, longe da família, longe da sociedade, longe do convívio. Mas no meio daquela multidão de pessoas, a Bíblia diz que ela foi se infiltrando. E ela foi se apertando. E ela foi passando várias barreiras. Primeiro, que mulher não podia estar no meio de multidão. Só homem na época. Segundo, com sangramento. Mas lá em Mateus teve o cuidado de registrar que ela tinha um pensamento. Ela disse assim: se eu apenas tocar na borda da roupa, se eu conseguir tocar só na borda, na barra da roupa dele, eu sei que eu vou ficar curada. Foi isso que a motivou. 12 anos, gente. Ela gastou o que tinha e o que não tinha. A Bíblia registra que todos os seus haveres foram pagos aos médicos, e nós não somos contra a medicina. Realmente eu acredito que Deus usa a medicina. Mas eu também acredito que Deus não pode ser colocado numa caixinha. Ele pode operar através da medicina, mas Ele pode operar sem a medicina, porque Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Essa mulher não abriu mão do que é certo, do que é lógico, do que é correto. Se tem um médico e eu tenho a condição, vá ao médico. Ela fez certo. Ela fez certo no primeiro ano, ela fez certo no segundo ano, ela fez certo até o 12º ano, não podemos criticá-la. Mas chegou uma hora em que acabou todo o recurso humano, o recurso que a lógica aponta, o recurso do óbvio e o recurso financeiro. Você pode imaginar a emoção dela como foi indo embora junto com o sangue? Porque não é possível você durar 12 anos numa luta que não passa. Chega uma hora que o coração desfalece. Mas esse texto mostra uma coisa muito interessante. Deus tem uma maneira de operar convencional, medicina, no caso da doença, e Deus tem uma maneira de operar não convencional, que é um milagre. Até aqui você já sabe. Mas o que eu venho dizer para você é outra coisa. Deus tem uma maneira convencional, medicina, tem uma maneira não convencional, que é o milagre, e dentro do milagre, Ele tem uma maneira não convencional ainda. É o não convencional dentro já do não convencional. Vou explicar. Pelos médicos, é Deus quem cura. É Deus quem cura, porque é Deus quem dá sabedoria para o homem não sabe, mas o homem busca e o homem não inventa, o homem descobre. A palavra descobrir está revelando que a coisa já estava lá, mas estava encoberta. Então o homem descobre que esta folha cura isso, e aquela raiz cura aquilo. Ótimo, mas não é o homem quem inventa, o homem descobre o que Deus já deixou para a gente. É um método convencional.
Depois tem um método não convencional, um milagre. Foi o que Jesus fez o capítulo todo. Para a tempestade, ele disse, para a tempestade parou. Para o homem possesso de espíritos, ele dá uma palavra e a pessoa é curada. A pessoa é liberta. Ele toca e a pessoa é sarada. É um método convencional de milagre. Deus tocando, Deus falando, Deus declarando. Mas aqui não. Aqui não foi Deus quem tocou. Aqui não foi Jesus quem falou. Não foi Ele que foi atrás do enfermo e disse, eu quero que você seja curado. Eu quero que você se levante. Eu vou pôr a minha mão para você se levantar. Aqui é o contrário. O fato é que essa mulher experimentou uma novidade dentro do campo dos milagres. É por isso que o tema é um toque com fé. Não foi Jesus quem tocou nela. Não foi o sacerdote que tocou nela. Não foi o profeta que deu uma palavra para ela. Foi justamente o contrário. É um necessitado que vai atrás, se enfia no meio do povo, não foi visto pelo Senhor, não se apresentou, não fez nada de especial, mas conseguiu apenas relar na roupa. Você pode imaginar mais poder do que isso? Um Deus que cura falando e tocando, mas que cura também pelo fato de alguém tocar nele com fé. É poder demais. E ela só tocou na barra da roupa dele. E essa mulher foi curada. Esse é um toque com fé. Esse é um toque com fé e é importante, porque se você acreditar, Deus pode operar na sua vida aquilo que você chama de milagre, da maneira que Ele achar melhor. Para alguns vai ser através do médico, para outros vai ser através de um milagre que Ele vai usar alguém tocando em você. Mas há espaço para crer que ninguém precisa tocar em você, porque se você crer, você pode tocar nele e receber a bênção também. Esse é o mistério da fé. Esse é um toque diferente. Quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E eu vou esperar você achar, porque eu quero dizer que tipo de fé é essa. Que tipo de fé é essa capaz de que Jesus não precisa tocar em mim, eu mesmo toco nele? É um tipo de fé. Hebreus, Novo Testamento, lá para o final da Bíblia, capítulo 11. O capítulo 11 é conhecido como o capítulo que fala da fé. Capítulo dos heróis da fé. Capítulo 11, versículo 6, você encontrou? Olha só, a Bíblia fala de muitos tipos de fé. Não é só um. A Bíblia fala da fé comum. O que é a fé comum? A fé comum é assim, ó. Você realmente acredita que amanhã você vai acordar e vai trabalhar? Quem acredita que vai trabalhar amanhã cedo? Viu? Você não tem garantia nenhuma, mas você acredita. Essa é a fé comum. Eu acredito. Eu acredito também. Comum. Mas há uma fé específica, diferente, que só serve para a salvação. Essa não é a fé comum. É aquela fé que o Espírito Santo vai convencendo a gente especificamente, e a gente lembra da obra de Jesus, e a gente diz, eu quero que Jesus seja o dono da minha vida. Essa é uma segunda fé. É a fé de salvação. Ela só funciona para salvar o pecador e fazer dele um filho de Deus. Mas há um outro tipo de fé. É a fé dessa mulher. É a fé do milagre, é a fé do toque de Deus, é a fé para a sua bênção. Queridos, preste atenção que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, ó, ora, mas não é hora de orar, ora, vamos orar, não, ora, pois, esquece o hora de orar. Sem fé, está aí na sua Bíblia isso aí? Sem fé é impossível. Você sabe o que essa palavra foi no original, o que quer dizer? Impossível mesmo, não tem jeito. Sem fé é impossível, não tem jeito. Mas eu fiz um curso, não tem jeito. Mas eu me formei, não tem jeito. Mas eu sou o pastor, não tem jeito. Mas eu sou filho do pastor, não tem jeito. Mas eu fiz seminário, não tem jeito. Aqui está dizendo, sem fé
é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Tem versão que vai dizer presenteador, tem versão que vai dizer recompensador, é a mesma coisa. Que é galardoador daqueles que o buscam. E eu fico me perguntando, então essa fé especial que essa mulher tinha, mas não foi só essa mulher na Bíblia que teve, muitas pessoas tiveram essa fé, gente que nem era do povo de Deus, mas teve essa fé, alcançou o milagre e a bênção de Deus. Me lembro da história de um homem que era do exército de Roma e chegou até Jesus um dia e falou assim: estou com um funcionário lá doente, um soldado lá, o senhor pode curar? Jesus disse: eu vou lá. E esse homem disse: não precisa ir, porque eu sou um homem do exército e eu tenho pessoas que obedecem às minhas ordens. Se eu disser vai, ele vai; se eu disser vem, ele vem. Se o Senhor apenas falar uma palavra, ele vai ser curado lá onde ele está. Olha esse homem, um homem que nem era do povo de Deus, mas um homem que sabia com quem que ele estava falando naquele momento. E Jesus disse: eu não vejo essa fé nem no meio do povo, pode ir que ele já está curado lá. Glória a Jesus por isso. Querido, a fé é uma coisa poderosa que você pode ter, é uma coisa que você pode desenvolver, independente do seu nome e do seu sobrenome, independente da sua formação, independente de qualquer coisa, porque ela é para aqueles que creem. Quem crê vai experimentar o poder de Deus, quem crê vai experimentar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha dois ingredientes nessa fé. Uma fé que não tem os dois ingredientes que eu vou falar, não é uma fé que resolve o seu problema, é uma fé filosófica. E vamos ser francos, respeitosamente, respeitamos a fé de todos, mas tem fé que é filosófica demais, não produz nada, não produz nenhuma alegriazinha no rosto da pessoa. Ela fica assim: o que você tem? Eu tenho cheio de fé. Um homem que não sabe dar um sorriso, não produz vida dentro de casa. É uma fé que não produz gozo, não produz alegria, não produz nada. Então essa fé, ela pode ser uma fé sem um dos ingredientes. Qual é o primeiro ingrediente da fé que opera? Que essa mulher tinha, que o centurião tinha, e que você pode ter em nome de Jesus. Primeiro ingrediente: crer que Ele existe. Pastor, isso é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio, porque crer que o Senhor existe não se trata de uma informação, não se trata de uma crença incapaz de mudar a sua segunda-feira. Você crê que existe um planeta no sistema solar chamado Marte? Quem crê? Já foi lá? Já pegou uma pedrinha de lá? Já achou água lá? Alguma coisa disso já mudou a sua segunda-feira aqui? Só informação. Nós cremos porque falaram para a gente, mas não muda nada. Você quer que existe leão branco? Tem. O que muda? São coisas que a gente acredita, mas ela só acredita no campo da filosofia, no campo do boa conversa. Você vê com as pessoas, eu recebo ali no WhatsApp, e você não fica chateado comigo se eu não responder não, porque eu não tenho tempo. Eu olho assim, 200 mensagens, 250, falo: Jesus abençoa o teu povo, em nome de Jesus deleto, porque como é que eu vou ficar com 250 pessoas me falando paz, oi, paz, 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 paz. Não dá. A maioria manda assim para mim, assim, ó: fé, alegria. Eu fico vendo, que lindo, não é? Filosofia.
boa intenção, bons desejos, mas ali não opera. Ali não é capaz de operar nada. É preciso crer que Ele existe. O problema é que Tiago capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: você crê que Deus existe? Faz bem, porque os demônios também creem e tremem. Se o demônio crê e eu creio, não me parece que é uma boa coisa só crer. Você crê que Deus existe? Você faz muito bem, filho. Porque até os demônios creem, Tiago 2,19. Eles creem e tremem. A diferença então não é crer na existência. A diferença não é crer na existência. A diferença é o crer que Deus pensa que tem que ser vivido por você. E o crer que Deus pensa é um crer de confiar. É um crer de obedecer. É um crer de crer em tudo. Porque se Ele existe, então Ele é do jeito que a Bíblia diz que Ele é. Não basta saber, deve ter um aí. O demônio crê. Só que o demônio não se submete. O demônio não o reconhece como o Senhor do universo. O demônio não o obedece. Acreditar por acreditar não é suficiente para que você possa tocar ou ser tocado por Deus. Se você crê do jeito que a Bíblia diz, então você sabe que Ele é poderoso. Você sabe que Ele é grande. Você sabe que Ele é forte. Você sabe que Ele é santo. Você sabe que Ele é justo. Você sabe que Ele é misericordioso. Você sabe que Ele é grandioso. Você sabe que Ele é amoroso. Você sabe. Porque não basta saber da existência. Precisa crer como confiar. Sabe? Isso muda tudo. A mulher estava há 12 anos, quanto é a consulta? Quanto é o exame? 30 dias depois não tem retorno, paga de novo, e vai, e volta, e fila, e tudo aquilo que a gente conhece. Mas um dia ela disse: quem está passando aí? Jesus? É aquele que cura? Eu vou até Ele. Por que ela foi até Ele? Porque ela sabia que havia poder naquele homem como nunca existiu em nenhum outro na face dessa terra. Ele não era só um homem, ele era o verbo que estava no princípio com Deus, mas o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Isso é o crer diferente de planeta Marte que existe, sei lá se existe. Deve existir. Falaram que existe. Alguém aqui já foi? Só para saber. Eu acredito que exista, mas eu não fui lá ainda. Você crê o suficiente? Porque na vida de um crente, de um cristão, até do não cristão, precisa ser assim. Se Deus existe e Ele existe, então a sua relação com Ele não pode ser superficial. Porque nós temos hoje uma vivência chamada ateísmo prático. O ateu filosófico é aquele que defende a não existência de Deus na teoria. Mas tem um ateu prático. Ele até diz que Deus existe, mas a vida dele revela que Deus não existe. Porque se Deus existe e é grande, então é digno de ser adorado. Por que não o adora? Se Deus existe e é o Senhor de todas as coisas, Ele é digno de ser servido. Por que não o serve? Se Deus existe e Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, então Ele é digno do seu culto. Por que não presta o culto? Porque nós vivemos um ateísmo prático, não filosófico. Se você perguntar, você crê em Deus? A pessoa diz, eu creio. E você crê que Ele é grande? Creio. Você crê que Ele é o Rei? Eu creio. Você crê que Ele é o dono? Eu creio. Mas onde está o Rei? Onde está o Senhor? Onde está o dono na prática? Na prática, nós revelamos que somos ateus. Esse crer precisa mudar hoje. Ele precisa mudar. Sabe o que o sábio Salomão escreveu em Provérbios? Ele disse assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe. Não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos,
e Ele endireitará a tua vereda. Isso é crer no Senhor. Porque se eu creio no Senhor domingo à noite, mas na segunda-feira, quando eu vou fazer um negócio, mas Jesus não ia permitir um negócio desse aqui, não? Mas em nome de Jesus, assim, abençoa Jesus. Você não está reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. Você não está crendo no Senhor. Você só sabe que Ele existe, mas até o demônio sabe que Ele existe e morre de medo. Você precisa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhecer nos negócios, reconhecer nos relacionamentos, reconhecer no trato com as pessoas, reconhecer nas ações, reconhecer nas reações. Não ir pelo seu entendimento. Não se estribe no seu entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E aí Ele vai endireitar as suas veredas. Porque isso é crer. Isso é crer. O primeiro ingrediente para uma fé que pode tocar nele sem Ele me tocar é crer. Eu me lembro que as primeiras experiências que eu tive com a fé foram maravilhosas. Eu tinha uma doença. E eu fui no médico, lá novo convertido, menino solteiro ainda. E o médico disse, olha, nós precisamos fazer uma cirurgia. Eu falei, puxa vida, eu faço. Nós vamos marcar a data. E eu fiz o que tinha que ser feito. Eu vou no tratamento e eu vou marcar a cirurgia. Mas enquanto não chegar essa data, eu vou bater na porta desse céu de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Porque eu aprendi que uma mulher uma vez foi na porta de um juiz que não temia a Deus e não temia os homens, diz a Bíblia, mas ela foi de manhã e ela disse, julga a minha causa, e o juiz não a atendeu. Ela foi de tarde e disse, julga a minha causa, e o juiz não atendeu. Ela foi de novo e ela foi por muitos dias, diz a Bíblia. E ela insistiu tanto com aquele homem, que nem era um homem temente a Deus, um homem ruim, bruto, que a Bíblia diz que aquele homem um dia não aguentou e disse, eu vou atender essa dona, porque eu não aguento mais ela. E o texto continua dizendo que se você bater na porta do Senhor, ela vai abrir, porque Ele não é um juiz iníquo. Essa fé. E aí eu confesso que eu fui lá no culto, e eu já tinha comigo que aquele homem é mais de Deus, e aquele ali é mais ou menos, e aquele ali é menos, que a gente tem essa bobagem, né? O novo convertido tem essa bobagem, achando que alguém é alguma coisa, ninguém é. E aí tinha que fazer uma fila para orar. Uma fila para orar. E aí eu pensei, eu vou ficar mais para cá, porque esse aqui é mais quentezinho, mais poderoso, eu vou aqui, ó. E a fila não andava, irmã. A fila não andava e as pessoas botavam eu para essa, e eu aqui na fila, eu falava, na hora que der uma brecha, eu, puf, aquele ali que vai orar por mim. E a fila ia andando e eu ia escolhendo quem ia orar. Quando chegou na hora de orar, a que eu achava que não ia dar nada, estava lá. Falei, meu Deus, perdi a chance. A irmã me perguntou, o que você veio buscar? Eu disse, uma cura. Falei, pode pôr a mão onde está o problema? Eu falei, não. Aí piora, porque a pessoa fica imaginando, né? Eu pensei, o que ela vai pensar? Você pensou um monte de coisa, não tem nada. Eu só falei, não posso pôr a mão onde é. Não pode ser aqui, não vou pôr. Não importa onde é. Eu disse, não pode pôr a mão. Ela falou, nem eu, nem você. Eu falei, ninguém pode pôr a mão aqui. Falou, eu vou orar com você. Você vai ser curado. Eu falei, amém. Mas eu estava com um amém fraco. Eu queria que o outro orasse. Deus não tem problema com isso. Aquela mulher fez uma oração simples. Eu voltei para o meu lugar, voltei para casa, estava lá o problema. Dia seguinte eu acordei e não tinha mais nada. Sabe? Eu creio que Ele existe. Mas não é um crer que deve estar lá no universo. Eu escuto umas coisas, eu tenho amigos que falam assim, não, eu creio que Deus existe, mas Ele deve estar muito ocupado resolvendo os problemas do Egito, da Síria, de Israel. Como é que Ele vai me atender aqui no Jardim Olina? Essa crença sua não é uma crença correta. Ele é poderoso para atender os 7 bilhões de filhos dele ao mesmo tempo, porque Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o conhecimento e tem todo o poder. Será que Ele não tem poder? Eu creio que Ele existe, e se Ele quiser me curar de um jeito, Ele cura, se Ele quiser curar de outro, Ele cura, e se Ele quiser curar quando a pessoa toca, Ele cura, e se Ele quiser curar de madrugada, Ele cura, e Ele faz o que Ele quiser, porque eu creio que Ele existe. Você precisa crer. Pastor, eu já creio, mas crê ao ponto disso transformar a sua vida, porque se Ele é rei, sirva-o.
Se Ele é Senhor, então submeta-se a Ele. Se Ele é o seu dono, obedeça-o. Se Ele é, você deve responder com uma fé diferente. Mas a fé tem um segundo ingrediente. E o segundo ingrediente é saber que Ele pode fazer na sua vida. As pessoas acham que Deus está lá no universo sentado, ocupado. Ele está lá sim. Porque a Bíblia diz que a Terra, todo esse planeta fantástico e maravilhoso, é só o estrado dos seus pés. Mas a mesma Bíblia diz que Ele também mora junto com o contrito de coração e o abatido de espírito. Mora num alto e sublime trono, mas também mora com um abatido de espírito e contrito. Se uma pessoa em qualquer lugar dessa terra clamar de todo o coração por socorro, o céu se move e Deus opera na vida dela. Na mesma hora. Foi assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo que crê. Eu creio que existe, e digo mais, eu creio que Ele ainda recompensa quem o busca. É mais do que crer numa existência. Até porque não acreditar que Ele pode fazer algo por você, beira uma ofensa ao coração de Deus. É a mesma coisa de dizer, existe, mas não é capaz. Eu me lembro que em 1900 e pouco, que eu não sei nem a data mais, 90, 89, nós fazíamos um trabalho de evangelismo ali do lado do Carrefour. Hoje se chama Moscou. Na época se chamava Favela do Cafezinho. E nós tínhamos um projeto evangelístico que todas as tardes de sábado nós íamos para lá. Renato Fonseca, um engenheiro da Nazareno Central, era o líder do ministério. E muitos jovens, eu fazia parte, íamos para lá para fazer visitas em todas aquelas casas, evangelizávamos, levávamos recursos. 1989, 1990, todas as tardes de sábado. E às vezes nós queríamos levar algumas políticas públicas para aquele lugar, porque estava começando aquele bairro, não tinha nada, muita precariedade, muito limitado. E eu me lembro que naqueles dias, quando a gente chegava com alguma pesquisa, o descrédito que aquelas pessoas tinham era enorme. Porque eu imagino quantas pessoas já passaram lá antes do que a gente. Quantas pessoas já passaram lá e nós dizíamos, nós somos da Igreja do Nazareno e nós viemos fazer um trabalho aqui, e nós estamos em parceria e nós vamos trazer recursos. Tá bom. Eu falei, por que você não acredita? Eu falei assim, porque já veio muita gente antes. Já veio muita gente, prometeu e depois sumiu e não trouxe nada. E eu entendo o que aquelas pessoas estavam passando. Mas eu não posso transferir isso para Deus. Porque quando você diz, eu sei que existe, mas não vai fazer nada por mim, você está declarando a incapacidade dele de fazer. Por que muitas pessoas não acreditam no poder público mais? Porque na época da eleição, o político promete, eu vou fazer, mas depois ele não faz. Ou não faz o que prometeu, na quantidade, na intensidade que prometeu. Então ele gera uma frustração. E ele vai criando expectativa e gerando frustração, criando expectativa e gerando frustração. Então as pessoas, quando escutam alguém da área prometendo, diz, eu sei que você existe. Eu sei que existe a prefeitura. Eu sei que existe o Estado. Eu sei que existe a federação, existe o Planalto. Eu sei que existe. Mas eles não são capazes de fazer nada por mim. Ou seja, você está declarando a incapacidade dele. Será que a gente não está fazendo isso com Deus? Nós acreditamos que Deus é poderoso para ajudar lá na Síria. Acreditamos que Deus é poderoso para ajudar lá na Amazônia. Acreditamos que Deus é poderoso para tocar lá na África. Mas será que Ele não tem poder para tocar lá onde você se senta toda segunda-feira para trabalhar? Será que Ele não é capaz de entrar numa história e transformar a sua história da maneira que Ele transformou a de tantas pessoas? Ele é. Então, às vezes, querido, uma fé que acredita que Deus pode, mas pode nos outros só, é uma fé que ofende a Deus. A fé que agrada é a fé que crê que Ele existe a ponto de mudar a minha vida. É uma fé que acredita que Ele existe e que Ele vai recompensar aquele que buscar Ele de todo o coração. É por isso que eu quero dizer para você hoje com todas as letras, esta mulher creu.
12 anos, ela tinha motivo para não crer mais, ela tinha motivo para desconfiar, ela já deve ter ido em tanta gente que prometeu a cura, prometeu o alívio, prometeu a bênção, ela já estava frustrada com certeza, não tinha mais nem recurso financeiro, perdeu tudo. Mas ela creu, e ela creu, e creu que podia acontecer na vida dela. Pode acontecer comigo, pode acontecer comigo. Esse homem já parou a tempestade, esse homem já libertou o gadareno lá com espíritos malignos, e ele nem precisa tocar em mim, ele nem precisa saber quem eu sou, se eu apenas tocar nele. É uma coisa mais para você do que para ele. Nós desenvolvemos uma fé quase que parasita. Ora por mim, toca em mim, dá uma palavra para mim, rela em mim, me ajuda. Essa mulher prova que tem um ambiente diferente. Mesmo que ele não me veja, mesmo que ele não me toque, mesmo que ele não faça, eu é que vou atrás dele até eu conseguir tocar nas vestes dele. E na hora que eu tocar, eu vou ser curada por ele. E ela foi curada. Se eu apenas o tocar, eu serei curada. E é lógico que muitas pessoas tocavam, multidões estavam atrás dele. O próprio Pedro acertou, acho que é a primeira vez que o Pedro acerta. Quando Jesus falou, quem que tocou em mim? Pedro falou assim, não, essa eu vou acertar. Porque Pedro só dava fora. Essa eu vou acertar. Fala, Pedro, todo mundo te tocou. Todo mundo te toca, o senhor está aqui, ó, apertado, todo mundo te aperta, todo mundo te toca. Como é que o senhor pergunta um negócio desse para mim? Ele disse, é que alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Olha que interessante, nem o nome dela a Bíblia registra, porque não importa. Não importa o nome, não importa a família, não importa a renda, não importa a altura, não importa a beleza, não importa. O que importa é como você vai tocar. Se hoje você quiser tocar nas vestes do Senhor, com fé, Ele pode curar a sua vida. Escute, Ele pode libertar você de um vício que ninguém conseguiu libertar. Ele pode libertar a sua alma de cadeias que psicólogo nenhum conseguiu até hoje, e eu os respeito. Mas eu não posso colocar ninguém acima do meu Senhor, porque o meu Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Consolador, o Poderoso de Israel, aquele que fez todas as coisas. Basta um toque dele, ou não, basta um toque seu. Por que você não vira a página de esperar que ele te toque e começa a escrever uma história de busca em que você é quem vai tocar nele? Pare de reclamar. Mas você não me tocou, o pastor não me tocou, o obreiro não me tocou, ninguém me tocou. Ninguém me tocou mesmo, mas sou eu que vou tocar nas vestes dele. E ele tem poder e ter virtude, para que se esse toque for com essa fé, vai mudar a minha história. Sabe qual é o seu papel? O seu papel é buscar ao Senhor com todo o seu coração. Pastor, não tenho essa fé. Tem sim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Quem aqui já ouviu falar que Jesus cura? Desse lado, levante a mão para eu ver aqui. Ó. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Alguém desse lado já teve alguma experiência de ser curado por Jesus em algum momento da sua vida? Olha aí. Desse lado, alguém já ouviu falar que Jesus cura? Já ouviu falar? Opa, já ouviu falar? Alguém já foi tocado e curado por Jesus em algum momento da sua vida? Opa, alguém aqui já ouviu falar que Jesus liberta? Alguém já ouviu falar que Jesus liberta? Alguém já ouviu falar que Ele pode transformar um casamento acabado num casamento abençoado? Alguém já ouviu falar que Ele pode abrir portas que ninguém abre e fechar portas que ninguém é capaz de fechar? Alguém já ouviu falar que Ele pode dar vida onde não tem vida? Alguém já ouviu falar que Ele pode levantar quem está caído, que Ele pode perdoar quem está pecando, que Ele pode firmar os seus pés numa rocha mais alta do que você? Você já ouviu, você já sabe, você já ouviu, Ele pode. E se Ele não me tocar, pastor? Se Ele não me tocar, sou eu que vou tocar nele. Sou eu que vou buscar. Sou eu que vou pagar o preço.
Que hora que pode tocar nele? Eu não sei, eu vou orar às 3 da manhã. E se não tocar às 3, então levanta mais cedo e ora às 5. Se não tocar às 5, ora meio-dia na hora do almoço. Havia um tempo na minha vida que eu reclamava porque eu não tinha tempo. E não tinha mesmo. Eu acordava antes do galo. O galo estava lá e eu, vai, filho, que eu tenho muita coisa para fazer. Trabalhava na loja de sapato, e na loja de sapato eu era o vitrinista. O vitrinista, ele entra antes que os outros. Porque quando a loja abre às 8, está tudo arrumadinho, porque alguém já entrou às 7. 10h30 eu almoçava a minha Malmitec. E eu ficava pensando no começo, como alguém tem fome 10h30? Quem começou a trabalhar às 7 está com fome 10h30. Se tiver 2, come 2. Eu comia uma e olhava do outro, que nunca deram. 10h30 eu almoçava. 2 horas de almoço, mas eu não almoçava, porque eu precisava vender, só ganhava comissão. Trabalhava. Com 22 anos de idade, eu já tinha varizes nas pernas, porque eram horas de pé durante o dia. De roupa social. Subindo escada de roupa social na loja. Saía às 6 horas, corria para pegar o ônibus 6h30 na Glicério, ia para o seminário de ônibus, que era Campinas Mojimirim, estudava até 10h30, 10h45 o ônibus saía, levava a gente para Glicério, mas ele fazia um trajeto meio doido, eu chegava no centro da cidade 11h40, 11h50. Tinha que correr para o terminal, porque se eu não pegasse o último ônibus, aí só Jesus na causa. No outro dia, o galo lá e eu, filho, vamos. Não tinha tempo. E eu falava, como é que eu vou ler Bíblia? Como é que eu vou orar? Não dá tempo mesmo. Mas eu descobri que dá. Porque eu ouvi um pastor chamado Luciano Subirá dizendo que ele também não tinha tempo, e ele pegou aquele Novo Testamento pequenininho e andava no bolso. O tempo que eu ficava no ponto de ônibus é um tempo livre. Na hora do almoço, eu acabava de almoçar e orar e ler. E no seminário, todo mundo batendo papo, eu separava aquela hora dentro do ônibus para buscar o Senhor. Você tem tempo. Se você quiser, você pode desenvolver uma prática espiritual de busca ao Senhor que vai agradar o coração de Deus. Eu não sei a hora, eu não sei como, mas Deus não foi injusto com você. Ele deu 24 horas para você, deu para você, deu para você e deu para você. Agora, se ele desse 25 para um e 23 para outro, você fala assim, o senhor está me quebrando, porque o outro tem 25. É 24 para todo mundo. O problema não é tempo, o problema é o quanto eu quero tocar nas vestes do Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que me buscam de madrugada pela manhã me encontrarão. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam e Ele não lhes negará nenhum segredo. A Bíblia diz que aquele que buscar de todo o coração achará. A Bíblia diz que Ele está pronto para ouvir a sua oração. Não depende mais dele, agora é com você. Vamos ficar de pé? Você vai dizer para a pessoa do seu lado, olha, eu não sei se ele vai me tocar, mas eu quero tocar nas vestes deles. Não sei se ele vai me tocar. Ele pode me tocar, mas eu quero tocar nas vestes dele. Porque ele pode tocar em você. Ele pode usar um médico, ele pode tocar em você. Mas você também pode tocar nele. Pastor, eu não vim preparado para tocar. Como é que você não veio preparado? Porque você está pensando lá no Corinthians, aí não toca mesmo. Ainda mais o Corinthians, com tanto time na terra, você vai pensar em Corinthians. Não tem como tocar em Jesus. Misericórdia. Agora, gente, é isso que eu estou querendo dizer para você. É isso que eu estou dizendo para você. Não vai dar para tocar nas vestes deles pensando em outras coisas. Não vai dar. Aquela mulher sofria e aquela mulher falou, eu vou passar no meio desse povo aí, ó. Estou nem aí se alguém vai me olhar. Estou nem aí se alguém vai ver se eu tenho sangue, se eu estou sujo de sangue. Estou nem aí se alguém vai dizer, ah lá, agora quer tocar, quem que é ela? Nem podia estar aqui. Ela pensou, eu não tenho nada com isso. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei da minha luta, eu sei da minha necessidade. Eu vou tocar. A Bíblia diz que ela tocou, Jesus percebeu, e quando Jesus pergunta quem foi, ela não pôde mais se esconder. Então, ela disse, fui eu, Senhor. Fui eu que toquei no Senhor. Você pode tocar nele hoje. Quantos anos você está sangrando, hein? Seu corpo não está, mas e sua alma? E suas emoções?
Escute eu falar, feche os seus olhos. Eu quero que você feche os olhos para você não se distrair. Eu vou falar com todas as letras o que o Espírito manda. Você foi buscar sinceramente, de todo o seu coração, e não aconteceu. E a sua frustração aumentou. Porque você criou expectativas. E a sua frustração é do mesmo tamanho. Deixa essa frustração de lado. E escute. Não depende de ninguém tocar em você. Pare de culpar as pessoas. Pare de criar mais coisas para fazer pensando que isso vai mudar a sua história. Mais um curso. Mais uma palestra. Mais um seminário. Isso não mudou nada. A questão aqui é outra. A questão é fé. A fé não está ligada a outras coisas. Está ligada a você acreditar que Ele existe. E existe do jeito que a Bíblia diz que Ele existe. É o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Ele continua podendo batizar pessoas com o Espírito Santo, curar. Ele continua libertando, Ele continua levantando, Ele continua perdoando. Ele não mudou. Agora creia que isso é para você. Para você. Mas quem sou eu, pastor? Você é a pessoa que vai tocar nas vestes dele pela fé. Não importa o nome. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, ou agora, ou em casa, você pode tocar nele. Aquela mulher abriu um precedente maravilhoso para nós. 2000 anos depois nós estamos falando dela. Ela foi a primeira, mas não foi a única. Pessoas que buscam o Senhor até encontrar. Batem até a porta abrir. Clamam e gritam até serem ouvidas. E são. Porque Deus tem prazer em abençoar os filhos dele. Antes de nós orarmos, nós vamos louvar o Senhor. Olhos fechados. Olhos fechados. Você não tem que olhar para mim. Você tem que ter um momento de busca. Você tem que ter um momento de consagração. Um momento que talvez você diga: Senhor, eu vim tão distraído que eu só entendi o que estava acontecendo agora nos últimos 5 minutos. Mas eu vou sair daqui hoje como um homem que vai buscar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha força e com toda a minha alma. Eu vou sair daqui como uma mulher, Senhor, que busca o Senhor como não se vê por aí. Alguém que quer uma experiência a mais, precisa fazer algo a mais. O que eu sei que a palavra dele não vai passar. E se ele diz que você vai encontrar, você vai encontrar. Vamos ter um momento de adoração e de você falando com Deus o quanto que você precisa tocar nele. Quanto que você precisa